Nesse vídeo, nós vamos criar uma aplicação que trabalha em 2 idiomas diferentes. Um exemplo bastante conhecido é o site do YouTube. Ao acessar o YouTube de um IP brasileiro, ele traz todas as opções do menu em português. Agora, se nós colocássemos uma VPN que mascarasse nosso IP para um IP americano, ao acessar o YouTube, vocês podem ver que as opções do menu elas são todas em inglês. Então o YouTube também está trabalhando com multi-idiomas. Só que nossa aplicação vai ser bem mais simples. Aqui está a nossa aplicação. E a nossa tarefa é transformar esse texto aqui embaixo, essas opções. Todos esses itens devem ter habilitado a questão do multi-idiomas. Como que nós vamos fazer isso? Vamos abrir esse projeto. Eu criei apenas uma rota que chama uma controller e chama a função index. Nessa função index eu trago as 3 tecnologias do front-end, que seriam essas 3, e eu trago 2 tecnologias do back-end no banco de dados. E depois eu chamo a view home, que tem todo o HTML, o CSS, e envio essas informações do banco de dados para essa view, para ela poder renderizar toda a visualização da nossa página. Aqui está o HTML e a nossa primeira tarefa vai ser deixar esse texto aqui dinâmico. Ele está fixo hoje, ele está em português, mas eu quero ter a opção de converter ele em inglês também. Como é que nós podemos fazer isso? Primeiramente, vou acessar a documentação aqui do Laravel Localization e nós vamos fazer a instalação, entre aspas, desse pacote aqui através do PHP Artisan Lang _publish. Vamos abrir aqui um terminal, rodamos esse comando e ele vai exibir aqui para a gente uma pasta Lang e tem a língua inglesa. Dentro dessa subpasta nós vamos criar um novo arquivo chamado message.php. E vocês podem ver que ele já vê alguns arquivos automaticamente, como por exemplo esse alf, onde ele traz já alguns textos dinâmicos aqui, por padrão, que são baseados na estrutura do Laravel. Mas no primeiro momento nós não vamos utilizar nem esse alf, o pagination, passwords e validation, nós vamos utilizar apenas o message, que no primeiro momento vai estar vazio. Vou até copiar a estrutura inicial dele aqui na documentação. E basicamente ele vai ser um array que vai ter chave e valor. E na chave nós vamos colocar uma chave de identificação do texto. E aqui no valor nós vamos colocar o texto em si, no formato inglês, no formato português, enfim, na língua que nós quisermos trabalhar com a nossa aplicação. Então a primeira tarefa é vir aqui na home, pegar esse texto aqui que nós queremos transformar ele em multi-idiomas e colar ele aqui. Só que aqui, como a pasta já traz aqui, ele é EN, ele é no formato inglês. Nós vamos ter que migrar esse texto aqui para inglês. Só que também eu vou querer o formato português. Então eu vou criar uma nova pasta aqui dentro de Lang, chamada pt_br, se atentando que o BR tem que ser maiúsculo. E dentro dela eu vou também criar todas esses arquivos aqui. Mas no caso eu só vou usar o message. Vou atualizar aqui o caminho. Aqui é só um comentário, não vai servir para nada. A chave vai ser a mesma. E o texto também vai ser o mesmo, só que no formato português. Se nós acessarmos a aplicação aqui, ele tem o texto aqui embaixo e tem o mesmo texto aqui em cima. A única coisa que muda é o front-end e o back-end. Então nós podemos trabalhar apenas com um texto aqui. E podemos deixar dinâmico essa última parte aqui, que diz a tecnologia ou o tipo da tecnologia, se é front ou se é back. Copio aqui, vou jogar também para a pasta, para o formato em inglês aqui. E vou abrir o Google Tradutor aqui para me facilitar, para ele já traduzir esse texto aqui para mim. Tá, inglês. Colo aqui no message.php e já tenho a tradução tanto para inglês como para português. Como que eu posso aplicar isso aí?
Só antes eu vou colocar aqui uma chave diferente, vou colocar Home Tech. Não é o melhor nome, mas já dá para entender um pouco o que é na Home e é relacionado à seção de tecnologia. Aqui onde está fixo, agora eu vou ter que deixar ele dinâmico. Para fazer isso, nós vamos ter que inserir um PHP aqui e nós vamos ter que botar duas chaves. E colocamos aqui underline, underline, abre parênteses, aspas simples, message e chamamos o Home Tech, que é a chave que nós criamos. Só que nós vamos ter que passar também o tech. Vocês podem reparar que eu criei aqui 2 pontos tech, ou seja, quando tem esses 2 pontos na frente, quer dizer que é um texto dinâmico. Então aqui no home.blade, dentro desse array aqui, como segundo parâmetro, eu vou substituir o tech por front-end. Eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, só que o tech agora vai ser back-end. Vamos testar aqui, atualizo, ele já está trazendo aqui no formato em inglês, bem certinho aqui para nós a questão da tradução. Por que ele está trazendo em inglês? Porque se nós formos olhar as variáveis de ambiente, aqui no ponto .env, a nossa localidade padrão aqui está setada como inglês. Se eu colocasse português, aí ele ia trazer esse mesmo texto no formato português. Perfeito, vou deixar em português mesmo. E se ele não encontrar esse aqui, ele vai trazer no formato inglês. Mas, no meu caso aqui, também vou manter português, porque ele sempre vai existir. Então, dificilmente ele vai usar essa segunda variável. Essa segunda variável, em caso de erro, não encontrou essa aqui, ele usa outro idioma. Mas no meu caso aqui eu vou deixar português mesmo, que é o que mais faz sentido. Posso fechar as variáveis de ambiente. O que mais que nós podemos traduzir aqui pode ser a questão das aulas. Só que a questão das aulas é um pouquinho mais complexa porque envolve uma questão de pluralização, ou seja, aqui em vez de ser uma aula, seria uma aula. Aqui em 0 aulas, talvez o ideal seria colocar nenhuma aula. Em 3 aulas, perfeito, tá certo, tá no plural. Então nós temos uma questão de pluralização que vai deixar um pouquinho mais complexo de desenvolver isso aqui. Vou até pegar na documentação aqui para ganhar tempo um exemplo bem parecido. Esse aqui, ó. Vamos copiar esse código. Viemos aqui no messages.php da língua portuguesa. Vou colocar uma chave diferente, home, ou melhor, tech num classes, número de aulas. Se tiver 0 aulas, eu quero a mensagem nenhuma aula. Se tiver uma aula, eu quero a mensagem uma aula. Se tiver 2 ou mais aulas, eu quero o número, que pode ser 2, 3, 4, enfim, pode ser qualquer número. Então eu vou utilizar o 2 pontos count, que ele já vai pegar esse número automaticamente, porque é um número que pode ser 2, pode ser 3, enfim, pode ser qualquer número acima de 2. E coloco no plural aqui aulas. Vou fazer a mesma coisa, só que no message em inglês. No class, uma classe, uma aula. E aqui eu coloco no plural classes. Vamos testar para ver como está funcionando isso aqui. Aqui no home.blade, onde eu estou exibindo a aula, eu vou fazer o seguinte. Vou comentar essa que estava antes, vou criar de novo para ficar mais fácil de entender. Abro 2 chaves novamente, porque eu vou trabalhar com PHP. E agora nós vamos trabalhar com uma função chamada transChoice. Dentro dela eu vou passar o message num classes e aqui eu vou passar a quantidade de aulas que vai ter cada tecnologia. Isso aí eu tenho na variável PHP aqui, que traz essa informação do banco de dados, traz o número de aulas que tem. E vou fazer a mesma coisa, só que agora aqui embaixo posso apagar aqui. Ao invés de pegar do front, eu vou pegar do back. Atualizo aqui o navegador.
Agora sim, olha, ele está trazendo a questão da pluralização de forma correta. Uma aula, nenhuma aula, 3 aulas, bem certinho aqui, tanto para front-end como para back-end. Se eu colocar em inglês, como é que ele vai ficar? Vamos fazer o seguinte, aqui no web.php, ou melhor, aqui em Home Controller, eu vou forçar para que ele utilize a língua inglesa. Então eu chamo aqui a facade app e vou chamar a função setLocale, que vai setar a localização para inglês. Só deixa eu importar aqui o use dessa facade, atualizar o navegador aqui, e ele traz em inglês tanto a seção das aulas como o subtítulo aqui em cima. Então a questão dos idiomas já está bem avançada aqui no nosso sistema, pelo menos as partes fixas a gente já conseguiu dar um bom andamento. Só que agora nós temos um problema. Nós temos aqui o texto que vem do banco de dados. E isso aqui é um pouquinho mais difícil de traduzir. Por quê? Porque o que está no banco de dados ele pode ser facilmente alterado por meio de um gerenciador da aplicação. Talvez a empresa tenha vários funcionários, seja uma empresa média ou grande, e tenha vários funcionários mexendo no banco de dados dela. E esse texto aqui vai alterando, e aí nós não temos como deixar ele fixo aqui no messages.php, porque ele vai ser sempre alterado, ou talvez ele não seja alterado, mas ele tem essa opção de ser dinâmico. E isso é um problema deixar fixo aqui no código por meio de um programador. Nesse caso aqui do texto que vem do banco de dados, o ideal é ser uma tradução mais dinâmica. Então é um conteúdo que vai envolver um pouquinho mais de tempo. Se vocês acharem interessante o conteúdo dessa aula, eu gravo uma próxima aula mostrando essa parte do banco de dados, como fazer a tradução desses textos aqui que vem do banco. O título aqui eu não preciso traduzir porque é o nome da tecnologia em si. Se for em inglês ou português, sempre vai ser o mesmo título. Para fechar esse vídeo, nós vamos ter que achar uma forma de identificar a localização do usuário. E nós vamos fazer isso por meio de um middleware. Vamos voltar aqui no código e vamos abrir um novo terminal aqui. Nesse terminal nós vamos criar um middleware através do comando php artisan make middleware e vou chamar ele de user language. Ele criou aqui, criou uma pasta middleware dentro de app.http chamado user language, e aqui dentro nós vamos colocar algumas regrinhas para validar a localização do usuário. Vamos só ver se está caindo aqui dentro desse middleware. Vou colocar aqui um dd 123, vou rodar minha aplicação. Ele não caiu no dd, então ele não está executando esse middleware ainda. Então nós vamos ter que fazer o seguinte. Nós temos algumas opções, uma delas é cadastrar um middleware só nessa rota aqui, mas eu já vou cadastrar em toda a aplicação, até porque eu quero que ele execute em todas as rotas dessa minha aplicação de teste. Então vou vir aqui em Bootstrap, app.php, chamo a minha variável middleware. Antes era usado o kernel.php que ficava dentro de app.http. Nessa versão atual do Laravel, nós cadastramos o middleware aqui dentro de Bootstrap mesmo, é uma das opções. E vamos chamar ele aqui middleware append, ele vai acrescentar no início o middleware, deixa eu ver o nome que eu coloquei, user language, class. Perfeito, cadastrei esse middleware global, ele vai executar em todas as rotas. E vamos atualizar novamente a aplicação para ver se ele está caindo no middleware. Perfeito, está caindo lá no middleware, posso tirar o dd. E agora como é que nós podemos identificar o idioma do usuário? Nós podemos analisar o IP do usuário através do request. Se eu não me engano é IP mesmo. Com esse IP nós conseguimos fazer uma consulta para identificar que país que esse usuário está localizado. Também tem outras formas, utilizando a localização do usuário, só que talvez ele vai ter que ativar no navegador o acesso à localização, e talvez nem todos os usuários vão habilitar essa opção. Então acredito que o IP seja o mais viável de fazer essa consulta. Como eu estou trabalhando num sistema local, o IP ele vai pegar sempre 127.0.0.1.
E aí eu não consigo fazer essa consulta de localização, mas eu já joguei essa ideia para vocês. Se vocês forem fazer em produção um sistema baseado nesse aqui, vocês podem utilizar o IP ou talvez utilizar algum outro recurso que eu desconheço nesse momento. Vocês podem deixar no comentário se vocês tiverem alguma ideia de outro recurso que nós poderíamos visualizar para saber a localização do usuário, mas eu acredito que o IP seja o mais utilizado. No caso dessa aula, nós vamos fazer um processo um pouquinho mais manual, que é o seguinte: se nós quisermos, por exemplo, na linguagem em inglês, nós colocamos aqui um ponto de interrogação, lang igual a en. Então nós vamos passar uma query string na URL. Se nós quisermos francês, a gente coloca aqui, por exemplo, fr. Então como é que nós podemos fazer para ler essa query string lá no Laravel? Nós vamos ter que pegar esse atributo na request. E nós podemos pegar da seguinte forma. Deixa eu só criar uma variável locale que vai armazenar o valor que está lá nessa query string chamada lang. Pegamos a request, o objeto request aqui, que vai ter a query string lang. Então, esse locale aqui, nós podemos setar a nossa aplicação para utilizar essa localização que é passada no URL. Deixa eu só importar aqui o app. É a mesma coisa que nós fizemos, deixa eu ver aqui na Home Controller. Deixa eu só apagar aqui porque não vai ficar aqui, vai ficar no middleware. Só que isso aqui tem um problema. Se a pessoa informar uma lang aqui que não existe, pode ser que dê problema. Então nós vamos ter que fazer algumas validações antes. Vamos verificar aqui, ó. Se essa localização que foi informada na URL através da variável locale não estiver dentro desse array aqui, aí dentro desse array eu coloco os idiomas que a minha aplicação está preparada para executar, que no caso é só o português e o inglês. Se não tiver nesse array aqui, eu quero que ele use o que tiver lá no env. Eu posso pegar essa informação através do current locale. Ele vai pegar o que está lá no env lá, que no caso nós colocamos ptbr. Então a variável locale vai ser igual a ptbr, caso seja informado aqui, por exemplo, o francês. Se ele colocar aqui o inglês, que não é o padrão, mas a nossa aplicação está preparada para isso, ele não vai cair nesse if, consequentemente, ele vai setar o idioma para inglês. Vocês podem ver aqui, deixa eu só colocar en em minúsculo. Vocês podem ver aqui que ele já está funcionando, ele já converteu para inglês tanto a descrição como a quantidade de aulas. O que acontece se eu remover essa query string? Porque pode ser que a minha aplicação tenha várias páginas e essa query string se perca no meio do caminho. Ele deveria, eu acredito que o ideal seria manter o inglês, que foi o que nós definimos. Só que ele volta para o português. Por quê? Porque ele cai nesse middleware aqui, isso aqui não retorna nada, portanto ele vai cair aqui dentro, e aí ele vai setar para português. Então eu tenho que fazer o seguinte: se isso aqui não retornar nada, se isso aqui não existir, eu quero que ele use o que tiver no cookie. Ainda não criamos esse cookie, vocês já vão entender como que ele vai trabalhar. Eu vou pegar o cookie que for enviado pelo front. Deixa eu ver, eu posso chamar esse cookie de user lang. Então o front aqui ele vai armazenar um cookie. Aqui em application cookies ele vai armazenar um cookie user lang que vai guardar a configuração do idioma do usuário. Não necessariamente eu armazenaria isso num cookie, eu poderia armazenar no local storage, lá no JavaScript, no session storage e mandar por meio de um header, de uma requisição, alguma coisa nesse sentido. Mas nesse exemplo aqui nós vamos utilizar um cookie. E para criar um cookie nós vamos ter que fazer o seguinte: ao invés de atacar a request, nós vamos atacar a response HTTP. Para atacar a response, nós vamos ter que fazer o seguinte: nós vamos pegar o retorno disso aqui, que no caso vai ser a resposta. E nessa resposta nós vamos adicionar um cookie que vai ter a seguinte configuração. Ele vai ter o nome userlang, que foi o que nós colocamos lá em cima. O valor dele vai ser
Que valor que vai ser? Vai ser o locale. E o tempo, a duração dele em minutos, eu vou colocar uma duração baixa, 120 minutos. Mas geralmente seria um pouquinho mais que isso. E aqui eu posso recortar isso aqui e colar aqui embaixo, porque o next request eu já estou chamando aqui em cima. Esse next request ele chama os próximos middlers, caso tenha mais de um, e chama também a controller. Então nós temos acesso ao retorno que a controller dá, que no caso é esse retorno aqui, é um retorno HTML, CSS e JavaScript. E tendo essa resposta em mão, eu consigo colocar um cabeçalho HTTP nela, consigo colocar um cookie, consigo fazer diversas coisas. Deixa eu ver aqui o que mais que eu poderia validar. Eu não quero que ele crie um cookie a toda requisição, eu quero só quando há uma alteração. Como é que nós podemos verificar se tem uma alteração? Se for informado o lang, e se esse lang está diferente do que está setado lá no cookie. Então vamos colocar um if aqui na frente. Se request lang for diferente do que está no user lang, eu quero que ele retorne isso aqui, criando um cookie. Se não, eu quero que ele retorne apenas a response. Vou colocar aqui return response, ponto e vírgula. Eu acho que isso aqui já vai funcionar. Não sei se vai dar um erro aqui, acredito que não. Vamos testar para ver o que acontece. Atualizo aqui. Não criou cookie. Vamos ver por quê. Não coloquei uma lang aqui para ele. Vou colocar lang inglês igual a inglês. Converteu para inglês e ele criou o cookie. Perfeito. Show de bola. Vamos apagar aqui a query string. Só deixa eu comentar aqui para vocês. Aqui em network vocês conseguem ver o retorno quando eu dou um refresh. Aqui em doc eu consigo ver que aqui no response foi enviado um cookie que setou aqui o userlang para inglês. Volto aqui para application, vou remover essa query string e atualizar, e vocês podem ver que o cookie permanece aqui, e nas próximas requisições ele é mandado através da request headers. Então, ao disparar uma request, ele manda esse cookie aqui que tinha sido criado anteriormente. Deixa eu só encontrar ele aqui, ó. Ele está localizado aqui. E ele é utilizado pelo middleware para continuar convertendo toda a aplicação em inglês. Claro, a gente ainda não fez essa parte aqui porque provavelmente eu vou gravar uma próxima aula. Caso vocês tenham interesse, eu gravo uma próxima aula mostrando como fazer essa questão de multi-idiomas também através do banco de dados. Vamos agora alterar novamente para português. Como é que nós fazemos isso? Ponto de interrogação, lang pt_br. Claro, o usuário comum não ia digitar isso aqui dessa forma aqui. Provavelmente existe um botão aqui para alterar o idioma da aplicação. Antigamente era feito assim. Agora eu acho que pelo IP já seria o suficiente. O usuário praticamente não precisa fazer nada. Ele já faz automaticamente essa questão dos idiomas. Para fechar essa aula, eu quero que vocês deixem um comentário aí sobre possíveis sugestões de como nós iríamos implementar essa questão do banco de dados e se realmente vocês querem mais uma aula onde eu implemente essa solução.